assombrado pelo passado. Veja o que aconteceu. Moisés, naquele tempo, veja, agora estavam em Canaã, mas estavam lembrando de uma coisa. Moisés, no caso de Baal-Peor. O que aconteceu? As midianitas seduziram os israelitas a adorar o Deus deles, Baal-Peor. E isso causou uma revolta em Deus, e naquele dia foram mortos 24.000 pessoas que tiveram esse pecado. Os homens de Israel com as mulheres midianitas que eram pagãs. Finéias, que era o filho do sacerdote Eleazar, que ele seria o sucessor de Eleazar, então ele foi muito fiel nessa época. E todo mundo com medo de matar o príncipe de Israel e a princesa dos midianitas, ele correu atrás, eles entraram numa tenda os dois, ele tirou a sua espada e matou os dois pelo ventre. E com isso, a praga de Deus cessou. Deus gostou da atitude fiel de Finéias. E agora, já dentro de Canaã, Josué vai dividir as 2,5 tribos. Divide, e quando essas 2,5 tribos chegam lá, aquém do Jordão, eles constroem um altar muito bonito, muito vistoso, grande. Ora, o santuário estava do outro lado do Jordão. Era o santuário oficial. Por que eles estavam construindo um altar diferente? Um altar de pedras. E logo as 9,5 tribos chegaram à conclusão de que eles estavam se apostatando. Estavam criando uma divisão, e com isso Deus novamente, assim como lá em Baal-Peor, iria trazer maldições a eles, como a lei da aliança permitia. Se obedecer tem bênção, se não obedecer tem as maldições. Então, o que aconteceu? Eles mandaram uma delegação, as 9,5 tribos até lá, e acusaram as 2,5 tribos de que eles estavam fazendo uma divisão, uma transgressão, que seria mais ou menos igual ao pecado de Acã, igual ao pecado de Baal-Peor, uma traição, uma rebelião, e o Senhor iria então trazer sobre todo Israel problemas. Então, eles nem ouviram o que as 2,5 tribos tinham a dizer, e já foram julgando sem o conhecimento de Josué. Mas o próprio povo escolheu Finéias como líder das 9,5 tribos. E ele então foi lá e, de maneira sábia, entendeu que não era uma traição, uma rebelião, mas era um altar não de sacrifício, mas um memorial para lembrar tudo o que eles tinham recebido de Deus, agradecendo a Deus nesse altar, todos os milagres que ele fez e cumpriu todas as suas promessas nesse período, ali desde a saída do Egito até aquele momento. Então nós precisamos ter a graça de Deus para nos ajudar, para que as tragédias do nosso passado, possamos julgar errado, fazer tantas injustiças, nos ajudem a evitar esses problemas no presente. Não deixar que o passado nos assombra.